Hoje o programa é especial. Vamos abrir o Refogado Podcast para a campanha O Podcast é Delas, que desde 2017 promove a inserção de mais mulheres no mundo dos podcasts e nós não podemos ficar de fora disso. E convergindo essa campanha, o tempo, a sorte e a disposição de nossa convidada e de sua equipe, o episódio de hoje é uma entrevista especial com a chefe renomada e importantíssima para a culinária brasileira. Nada mais, nada menos que a Roberta Sudbrack. Sem mais palavras, é hora de escutar ela cozinhar. E vamos lá que isso tá sensacional. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Roberto, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e já começar pelas perguntas. Você nasceu em Porto Alegre, mas foi criado em Brasília pelos seus avós, que são mineiros. A raiz dos ambientes e da sua cozinha é uma bússola até os dias de hoje para você, pelo visto. Mas, fala um pouco pra gente da sua relação com seus avós e a cozinha que eles faziam. Essa de panela de ferro, de fogo a lenha e tudo isso que a cozinha mineira traz. Oi, Caio. Muito gostoso estar aqui com você, mexendo a panela aí do seu refogado e participando aí do seu podcast tão gostoso. Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, fui criada pelos meus avós, que são a minha maior referência na vida, são realmente assim meus heróis. Não sou mineira, nem fui criada em Minas Gerais, mas pelo fato dos dois serem mineiros, Minas Gerais tem um espaço enorme na minha vida, é uma fonte de inspiração, eu acho que a comida brasileira, se eu tivesse que escolher um estado para representar a comida brasileira, seria Minas Gerais, justamente por causa dos assados, do refogado, sabe? Eu acho que o refogado na cozinha brasileira, aproveitando aí o nome do seu podcast, refogado é a base da comida brasileira, é o alicerce, né, da nossa casa, a estrutura assim da nossa cozinha. Ele é o ponto de partida, ele que dá o tom. Então, essas referências, esse gostinho dessa rapa de tacho aí, que aliás o meu avô adorava, aquela rapinha que ficava do arroz, minha avó separava tudo para ele porque ele era louco por isso. Esses sabores, eu passei muitas férias em Minas Gerais com eles. Tinha uma tia que se chamava Tia Jassanã, que era irmã da minha avó Iracema, e que tinha um quintal onde criava galinha, criava porco, tinha um fogão a lenha. Isso tudo certamente são memórias que sempre estiveram dentro de mim, e ainda que no meu momento mais alta gastronomia, onde a minha cozinha se expressava de uma maneira um pouquinho diferente, eu sempre falava muito da necessidade da gente não deixar a cozinha brasileira perder essa conexão com a cultura, perder essa conexão com essa rapa de tacho, com esse cheirinho de fogão a lenha. Isso é a nossa referência, é onde a gente se reconhece e é onde a cozinha brasileira é mais brasileira. Então, nesse momento do meu restaurante, o Estúdio Pássaro Verde, onde eu tenho finalmente um forno a lenha. Eu sempre trabalhei com fogo, ainda que no RS, né, no outro modelo, sempre o fogo teve muito presente na minha cozinha. Eu sempre costumava dizer que eu sempre fiz uma cozinha de mãos, fogo e pensamento, né, com muito poucos equipamentos tecnológicos. Eu sou bem rabugenta quanto a isso. Eu acho que cozinha é panela, fogo, né, a mão do cozinheiro e o pensamento. Mas eu sempre fui muito ligada ao fogo, mas não tinha um brinquedão desse que eu tenho agora, né, que é um forno a lenha, que é incrível e que tem me possibilitado viagens impressionantes na cozinha, sobretudo me fazendo conectar cada vez mais com a cozinha brasileira, que é a minha grande paixão, que é onde eu me reconheço, é como eu caminho, é como eu traço o meu dia a dia, né? Então, é óbvio que essa referência dos meus avós me faz um pouco mineira, de alguma maneira, né? Eu acho que brasileiro é um pouquinho de cada coisa, mas você se reconhece mais em alguns lugares. E além do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que é o lugar que eu escolhi para viver, a Minas Gerais e a cozinha mineira realmente me tocam de uma maneira muito, muito especial.
Oi, Roberta. Eu sou a Natália Trivelloni. Eu colaboro aqui no podcast. Tô aqui no Brasil, né? Eu falo um pouco sobre comida, sobre a função social da comida, cultural também, a importância nesses aspectos. E, para além disso, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, daquilo tudo que você representa, tanto para nós mulheres, quanto nesse ambiente da comida, como uma escolha política, como um posicionamento político, como uma forma de viver. Eu já tive a oportunidade de provar da sua comida e eu fiquei muito feliz porque eu consigo sentir tudo isso que você passa, toda essa simbologia e toda essa missão que você tem. Eu consegui sentir na sua comida e isso é algo muito mágico, porque quando a gente consegue provar o prato de alguém e a gente vê que essa pessoa imprime a alma nele. E eu me senti muito feliz e muito acolhida com a sua comida. E agora Caio me convidou para fazer essa pergunta para você. Acho que de todas as que eu teria para fazer, além de toda essa minha admiração derramada para você e declarada aqui, eu teria uma pergunta só. Eu acompanhei a sua decisão em fechar um restaurante estrelado seu, porque num dado momento você percebeu que a sua missão estava caminhando por uma outra estrada, né? Essa questão do estrelado, essa questão das pessoas pensarem que roupa usar para poder provar da sua comida, essa questão do requinte. E aí você decidiu mudar, você decidiu recomeçar. E eu achei isso tão maravilhoso, tão admirável e tão inspirador, porque não é preciso que as coisas deem errado pra gente recomeçar. Às vezes a gente talvez só não se reconheça mais naquilo que muitos dos nossos frutos estão se transformando. Eu queria saber, primeiro dizer que eu fui muito inspirada e que eu achei de uma grandeza enorme e de muita coragem sua. E mais uma vez um ato inspirador seu, como mulher representante da sua própria vida, das suas próprias escolhas, e que isso é tão importante, tanto num ambiente tão desafiador quanto é o da cozinha, quanto desse universo da alta gastronomia, quanto nessa sociedade patriarcal que a gente vive. Mas eu queria saber o que essa sua decisão gerou na sua vida. Como é que é hoje estar com o Sul de Pássaro Verde? Como é que é hoje estar nesse momento mais acolhedor, mais tranquilo? Conta um pouco pra gente. Um grande beijo pra você. Tá? Eu queria te agradecer. Obrigada por existir. Oi, Natália. Puxa, obrigada. É sempre muito gostoso ouvir que a gente tem algum impacto sobre a vida das pessoas, né? É muito sério. Me lembra O Pequeno Príncipe. Você se torna responsável por tudo aquilo que cativa, mas é muito gostoso. Eu tive também muitas referências na minha vida e é muito legal ouvir, né, que você impacta de alguma maneira a vida de alguém. Fico muito feliz. Falando de impacto, né? Quando eu comecei a me incomodar com o modelo que eu seguia, né, da alta gastronomia, meu incômodo sempre teve ligado à forma e não ao conteúdo. O conteúdo, para mim, tava tudo bacana, eu fazia o que eu acreditava, a expressão da minha cozinha tava coerente comigo, estava coerente com a cozinha brasileira, ainda que moderníssima, tinha um pezinho lá no quintal, trazia esse cheirinho da roça, trazia esse cheirinho do fogão a lenha, da rapa da panela, esse gostinho. Então estava tudo bem, mas o modelo para mim estava pesado. Eu acho que tudo ficou muito pesado, a gente se levou a sério demais, sabe? A gente esqueceu que cozinha também tem que ser divertida, que a gente tem que brincar, que a gente tem que, apesar de ser uma profissão muito, muito cansativa, muito desgastante, de uma doação absurda. Todas as profissões têm o seu nível de doação, né? E a do cozinheiro é altíssima. E você tem que estar confortável com isso. Então, a partir do momento que eu comecei a sentir que aquele modelo estava pesado, que a gente estava levando a sério demais vários itens, além dos ingredientes, né? Quer dizer, prêmio nunca me pautou, nunca foi algo que mexesse com a minha vaidade ou com as minhas crenças, mas foi muita coisa, muita informação,
muitos prêmios, muitos congressos, muitas listas. E eu acho que o cozinheiro acabou se desconectando do real, que é a cozinha, que é a panela, né? Que é aquela grande diversão de estar ali interagindo com aqueles ingredientes, de estar próximo de quem produz, de estar fazendo a alegria de quem a gente serve. Uma das coisas que eu falo muito é que nos últimos anos do Roberto Sudibrak, ou de outros restaurantes que eu frequentei no mundo inteiro, você descia no salão, falando no caso do RS, que a cozinha era em cima, enfim, mas você ia no salão e as pessoas, assim, elas estavam felizes de estar ali e tudo, mas elas estavam tão preocupadas em tirar foto, em contar para todo mundo que elas tinham estado naquele lugar. Eu comparo assim, virou meio um álbum de figurinha, assim, Roberto Sudibrak, eu fui, né? E eu acho que isso tudo foi deixando tudo um pouco triste demais, assim. Hoje em dia, no Sud, eu fico muito feliz de ver as pessoas muito mais descontraídas, soltas. O Sud tem barulho, sabe? É um barulho de vida pulsando, assim. O RS cumpriu um papel muito importante na cultura brasileira e na minha vida. O RS existiu por 13 anos, né? Até o 11º ano ali, eu estava muito feliz com aquilo. Estava muito confortável. E aí eu acho que é isso, assim, quando a gente vai ficando muito confortável, a gente tem que se testar um pouco, né? Eu acho que a gente parou de pensar no que estava fazendo e começou a fazer meio que, assim, mecanicamente, né? Eu que sou muito contra máquinas na cozinha, de alguma forma acabei não prestando atenção, que estava repetindo um pouco também os gestos, enfim, os traços. E aquilo me incomodou muito, muito. E por 2 anos eu fiquei muito, muito incomodada, até que eu tive a coragem mesmo de, fechar um restaurante que está no auge. Tinha acabado de ganhar a tal estrela Michelin, eu tinha acabado de ser eleita melhor chefe da América Latina, figurávamos ali na lista, éramos o 10º melhor restaurante da América Latina, enfim, um monte de coisas assim que na verdade a gente não procurou, mas aconteceram porque a qualidade do trabalho era realmente incrível e da qual eu me orgulho muito. Mas, assim, coragem para parar e dizer, olha, não é isso mais, assim, eu não acredito mais nessa fórmula. Eu acredito nesse conteúdo, mas eu não acredito mais nessa forma. Então eu preciso mudar. Impacto, assim, claro, o RS era o sonho da minha vida. Então ter coragem de parar, ter coragem de olhar no espelho e falar, eu vou fazer isso, não foi fácil. Não foi fácil, teve, né, os momentos depois que você toma essa decisão, você fica meio zonzo, meio perdido, até você se reencontrar não é uma coisa simples. Hoje em dia eu me encontro totalmente no Sud. O Sud é uma alegria para mim, é uma alegria. Os meus cozinheiros estão mais alegres, eu voltei a ver os meus cozinheiros alegres. Eu cozinho, eu costumo dizer que eu voltei a ser criança, né? Então, independente da idade que você tenha, para sua cozinha estar viva, você tem que ser um pouquinho criança. Então tiveram impacto sim, mas os resultados foram os melhores possíveis, porque no final me trouxe a felicidade de volta. Então realmente não tem preço. E hoje em dia eu me considero uma cozinheira. Eu digo que eu fui chefe de cozinha e agora eu quero aprender a ser cozinheira de forno e fogão. E tô nessa batalha aí para entender as nuances, né, da nossa cozinha, sobretudo da cozinha brasileira, essas cozinheiras de forno e fogão que tem espalhadas aí pelo Brasil afora, capazes de mexer um tacho com 20, 30, 40 quilos de goiabada e saber a hora exata de parar, né, e o ponto ficar perfeito. Isso é lindo, isso é cultura, isso me emociona profundamente. Eu quero viver para cada vez estar mais perto dessas pessoas e cada vez estar mais próxima das panelas e do fogo e da minha equipe, sabe? Eu hoje em dia me considero uma cozinheira feliz. Então, acho que valeu super a pena. Faria tudo de novo. Poxa, obrigada por essa frase linda que você falou aí no final. Obrigada por existir. Nossa, é muito emocionante. Deu
Deu um nozinho na garganta aqui, tá? Obrigada por todo esse carinho, de verdade. Beijo, Natália. Imagino que a mudança de uma cozinha de alta gastronomia para um restaurante mais intimista é algo que faz diferença em toda a equipe que te acompanha. Eu digo isso porque eu tenho conhecido chefs que sempre denunciam o quão difícil e estressante é o ambiente dentro de uma cozinha profissional. E por isso, o Sud iniciou com a proposta de abrir tarde e fechar cedo, justamente para dar mais qualidade de vida e de trabalho da equipe, o que particularmente eu achei sensacional. E ele continua com esse sistema de abrir tarde e fechar cedo? Na verdade, Caio, é um estresse que a gente, num certo momento, não percebe, né? Aquilo, enfim, faz parte da sua vida, você entra naquela roleta russa, né? E quando você se dá conta, aí você para pensar, avaliar tudo, o seu gesto, pensamento, as suas crenças. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu percebi uma certa melancolia, uma tristeza, um fazer por fazer, ou acolher por acolher, no caso dos clientes, né? Não era uma coisa assim, como eu sinto hoje no Sud, de convivência, de alegria, de brinde, de gargalhada. Era algo para passar o Vzinho, assim, eu estive aqui, né? E acho que na cozinha também se tornou uma coisa maçante, uma coisa sacrificante. A cozinha é sacrificante, né? Não vou dizer que tudo que a gente tenta fazer no Sud hoje surta o efeito que a gente gostaria. A gente realmente continua com a nossa proposta. No início fechávamos às 9, agora a gente fecha às 10, mas a gente também aumentou a equipe, então a gente tenta contrabalançar tudo para manter a coisa num nível possível, né, para nossa profissão. Mas é uma profissão muito maçante, muito difícil e muda o estresse, né? A gente tem uma responsabilidade grande, a gente está trabalhando com alimentar, né? A origem da palavra restaurante é restauração, né? Com restaurar. Então, com certeza hoje é muito mais leve. Eu acho que os primeiros anos de RS foram muito gostosos, foram muito divertidos. Era uma geração de cozinheiros diferentes também. Então a gente tem que avaliar essas duas coisas. Nesse momento a gente está lidando com um tipo de cozinheiro que é um desafio para todos nós, que é uma geração que já nasce, né, muito conectada, muito ligada na comunicação rápida e às vezes não tem muita paciência para subir os degraus necessários para essa profissão. Então são desafios diferentes em momentos diferentes, mas sim, assim, nesse meu momento de vida isso é muito particular. Eu sempre acho importante deixar claro que essa decisão toda foi algo muito, muito particular, é um sentimento meu, era uma vontade minha e eu me sinto muito mais tranquila hoje realmente. Ainda que eu não me movesse por prêmios ou por listas ou por estrelas, isso acaba tomando conta da sua equipe, acaba tomando conta, né, do clima geral. E eu acho que está todo mundo, de uma maneira ou de outra, deixando isso de lado e se voltando mais ali para a panela. Eu acho que a gente está vivendo um momento de reencontro, de se reconstruir de certa maneira, cada um do seu jeito. E do jeito que eu escolhi, eu estou realmente muito feliz. Acho que a minha equipe trabalha com alegria. Quem aguenta o tranco, porque ainda que a gente tente promover algo menos pesado, a profissão é pesada, não tem jeito. Por mais que a gente tente fazer de uma maneira mais leve, acaba ficando pesado, porque é uma profissão não só do emocional, mas como do físico, né? O físico tem que estar preparado para aquele pancadão do dia a dia. Mas sim, acho que, como eu disse para a Natália agora há pouco, faria tudo de novo. Tô muito, muito feliz. O pássaro me proporciona coisas muito gostosas todos os dias e uma alegria que eu tinha perdido um pouquinho. Você sempre prima pela alta qualidade de seus ingredientes, que eles falem bem mais alto nos seus pratos. E como você vê a qualidade dos ingredientes vendidos no Brasil para a população média, Roberta?
Na sua opinião, as pessoas de fato sabem o que estão comprando e levando para a mesa de suas casas? A qualidade para mim é inegociável, sempre foi, sempre será. Como eu te falei, no momento em que a forma me incomodou, né, o conteúdo continuou igual. Eu não abri mão de nada e não abrirei. Impossível, não passa pelo meu horizonte. A minha conexão com o produtor ficou mais forte ainda, né? Essa frase minha que, graças a Deus, ecoa pelo mundo inteiro, que é o meu mise en place não começa na cozinha, mas no quintal do meu produtor, continua viva comigo e seguirá até os meus últimos dias aí. Eu acho que, como hoje eu levo a coisa com mais leveza, eu tenho até mais tempo de dar atenção para muita coisa que, de alguma maneira, no modelo da alta gastronomia, acabava, de certa forma, entrando ali na engrenagem. Hoje em dia, eu tenho uma comunicação até mais próxima com o meu produtor, um conhecimento até maior, um diálogo até mais forte. Eu sempre tive, então dizer que está maior isso parece até exagero, mas não é exagero. Quanto à qualidade do produto que chega na mesa do brasileiro, acho que melhorou muito, sim. Acho que melhorou muito, acho que os orgânicos tiveram um crescimento fantástico, ainda que leis retrógradas insistam em tentar engolir a gente, né? Como questão aí dos agrotóxicos e todas essas coisas que a gente tem que lutar com força contra, ainda que questões como a que aconteceu comigo no Rock in Rio, de produtos fantásticos, de produtores fantásticos, acima de qualquer suspeita, certificados nos seus estados, ainda existam, né? Ainda que a gente tenha conseguido mudar essa lei de 1950 absurda, e ainda que o selo arte tenha sido criado depois de todo esse sofrimento que a gente viveu, eu acho que sim, acho que a qualidade melhorou muito, acho que o consumidor está mais atento, busca mais qualidade, exige mais qualidade, e quando você exige, quando você presta atenção, quando você se preocupa com o que você está consumindo, o mercado vai reagir nessa direção, de te dar algo melhor, né? Então, acho que realmente cabe a gente. E o cozinheiro tem um papel fundamental nisso, porque, de certa forma, ele é um professor, né? Nesse quesito aí. Ele vai atrás, ele descobre, ele leva para a mesa. E quando ele leva para a mesa do restaurante, você come aquilo, você vê aquilo e você quer ter aquilo na sua mesa. Então, acho que o que aconteceu também com os pequenos produtores, não só de orgânicos, mas de queijos e embutidos, né? Foi que com tudo o que aconteceu e até a parte ruim, que foi esse episódio tristíssimo que eu vivi, o espaço deles aumentou, a visibilidade deles aumentou, e a curiosidade por eles aumentou. Então, acho que no fundo, tudo isso acabou sendo fantástico, né? Foi um favor que foi feito para todos nós, apesar de ter sido muito doloroso para mim, e até hoje ainda é algo muito difícil para mim de falar e de lembrar. Há muito tempo, eu via você numa cruzada para fomentar mais os ingredientes artesanais brasileiros, principalmente dos queijos mineiros. Parece que algumas regras antiquíssimas da época da política do café com leite foram derrubadas e agora fica mais fácil comprar produtos artesanais de outros estados. E isso é devido muito ao seu trabalho. Você pode nos contar como foi essa odisseia de fomentar o produtor pequeno durante anos? A questão dos pequenos produtores, do produto artesanal, sempre foi, para mim, algo que fazia parte da minha vida e da minha geladeira, né? No episódio da apreensão de 1 tonelada de produtos artesanais no Rock in Rio, ainda que tanto esses queijos quanto essas linguiças tivessem o certificado estadual, que significa que nos seus estados, eles tinham sido verificados e certificados para serem consumidos pela população dos seus estados. Essa lei arcaica de 1950, da época de Getúlio Vargas, dizia que eles não podiam ser consumidos em outros estados. O que, assim, fazendo uma tradução muito simples, significa que se o cidadão de Pernambuco poderia consumir esse queijo e ele estava perfeitamente próprio para o consumo,
amo, preparado com os ingredientes da mais altíssima qualidade, muito diferente dessas porcarias que a gente encontra no supermercado, cheia de selos e que às vezes está cheia de química e porcaria. O cidadão do Rio de Janeiro não poderia comer, porque se ele comesse ele cairia duro e morreria ali na hora. É uma loucura, foi algo que eu não esperei viver, mas enfim, quando aconteceu não me restava outra coisa senão arregaçar as mangas e ir à luta. Foi uma coisa muito difícil, muito dolorosa, traumática, porque como eu trabalho com comida, como eu sirvo, como eu tenho na minha vida essa missão de pegar o ingrediente nas mãos, transformar e servir, né, para um ser humano, quer dizer, tudo isso sempre foi muito, muito caro para mim. Eu sempre tive muito, muito cuidado com tudo. Então, aquele episódio colocou à prova realmente toda a minha filosofia de vida. Fora isso, foi 1 tonelada de comida que eu vi sendo jogada no lixo. Assim, os lixeiros que trabalharam no evento choraram comigo ali ao lado daquela comida toda sendo jogada fora, inutilizada por produtos químicos, uma agressão inexplicável e difícil, né, da gente contar para as próximas gerações, né, como que num país e num mundo que se passa tanta fome, a gente descarta produtos tão maravilhosos, como eu disse, muitas vezes muito melhores do que essas porcarias que a gente compra por aí, todas certificadas, sem poder fazer nada, de braços cruzados. Então eu resolvi realmente... Era uma coisa que eu não ia desistir enquanto não conseguisse. A maioria dos chefes ficou a meu favor e gritou comigo, e foi um movimento muito bonito, e eu sempre repetia isso, quer dizer, não há cozinheiro brasileiro ou que né, bata no peito para dizer que faz comida brasileira que possa ficar contra nesse momento. Você vai abrir a geladeira da cozinha desses profissionais, e se não tiver queijo brasileiro clandestino, embutidos clandestinos, leite, enfim, uma série de coisas, você não está fazendo cozinha brasileira. Mas foram pouquíssimos os profissionais que não aderiram a esse movimento, e efetivamente a gente conseguiu aprovar na Câmara, Senado e a sanção do presidente Temer, na época, da mudança da lei. A lei de 1950 já caducou, e a nova lei prevê a certificação através do selo Arte, né? Que é um selo que garante ao pequeno e médio produtor, né, que não tem e nunca terá condições de obter um selo como o CIF, né, que é um selo para grandes indústrias, caríssimo, impossível, de que o produto dele possa circular pelo Brasil livre, mostrando toda a cultura, toda a sabedoria, o saber, o gesto e a história do nosso povo. Então, foi um episódio muito difícil. Até hoje, para falar sobre isso, é doloroso para mim, mas eu acho que no final das contas também foi importante e trouxe à tona um assunto que não podia continuar como estava, né? Então foi sim uma grande vitória da cultura brasileira, obviamente. E agora você assina o cardápio do ARP, o bar do novo Hotel Arpoador. Me diz, você que já trabalhou em vários ambientes distintos, como o local e a arquitetura influenciam na sua cozinha? Se é que influenciam, né? O Hotel Arpoador é um caso importante na minha vida. Eu sempre tive alguns convites que eu nunca aceitei, entre eles para programas de TV, reality shows, enfim, coisas que eu não acredito. Então, quando eu não acredito, eu não consigo fazer. As propostas para fazer hotéis sempre foram propostas, apesar de simpáticas, enfim, e às vezes até vantajosas financeiramente, sempre me parecia muito difícil, por ser uma estrutura muito pesada, por ser algo que não combinava comigo. O Hotel Arpoador eu sempre achei assim uma joia do Rio de Janeiro, assim, o lugar onde ele está, a atmosfera que ele representa. Então eu brincava até com os meus amigos que, na verdade, em vez de esperar o convite deles, eu ia bater lá e pedir para fazer.
É uma coisa legal naquele lugar. E quando saiu nos jornais e tal, a minha decisão de fazer essa mudança no caminho da minha carreira, assim, na primeira semana eu recebi um contato deles e um convite pra gente conversar e me apaixonei pelo projeto. Achei importante devolver para a cidade de uma forma leve e gostosa um lugar como aquele. Um projeto de Thiago Bernardes, que é um ícone na arquitetura brasileira, um hotel familiar, pequeno, o único hotel pé na praia do Rio, assim, tudo coisas que certamente, como você me perguntou aí, influenciaram muito na ideia do cardápio. É um cardápio realmente pé na areia, é um bar de praia, não é um restaurante, é uma cozinha livre, é uma cozinha leve, é uma cozinha despretensiosa, é uma cozinha divertida. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer, tem uma equipe incrível que me representa lá. A gente trabalha também com produtores incríveis do Brasil inteiro, esse artesanato brasileiro, esse patchwork de coisas incríveis que a gente tem Brasil afora. A gente tem esse desafio de levar, né, para o cardápio do Arpoador e os donos vibram com isso. Então é um trabalho muito bacana, um trabalho bem carioca, né? Eu decidi ser carioca. Acho que todo brasileiro tem vontade de ser um pouco carioca e eu decidi que a minha vida ia ser aqui e tudo que eu possa fazer por essa cidade que vai trazer mais alegria, mais bem-estar, mais felicidade para ela, eu tô sempre pronta para isso. E Roberta, na sua intimidade, quando você tá na sua casa, qual prato que você faz que te dá aquela sensação de um abraço, a famosa comfort food? Por exemplo, pra mim é um simples ovo mexido em fogo baixo, onde eu tento simular o que minha avó sempre me fazia quando eu era pequeno. Sempre que eu quero me sentir com essa sensação de família, de conforto, eu faço esse ovo mexido. Até porque eu vivo no Chile e a comida é uma das coisas que trazem de volta pra mim todo esse sentimento de unidade com os meus, sabe? Então, qual seria o seu? Quando eu tô em casa, eu tô tão cansada que nem pros cachorros eu ando cozinhando. Mas, enfim, quando minha avó ainda estava viva, não tem outra escolha para fazer do que o frango ensopado com polenta dela, que é, assim, a minha referência em comida na vida. Tem uma pessoa que trabalha com a gente há muitos anos e que conviveu muito com a minha avó e é praticamente da família, que é a Renata, que aprendeu a fazer direitinho esse frango ensopado com polenta. E de vez em quando o dia a dia corrido permite, ela faz pra mim. Quando eu vou cozinhar, é sempre muito corrido também, né? Mas eu acho que não tem nada mais incrível, mais acolhedor e mais essencial, né? Do que um espaguete ao pomodoro. Eu adoro onde quer que eu vá. Se existir essa opção de pedir esse prato, eu peço. Às vezes os cozinheiros ficam muito chateados comigo, porque eles esperam que eu vá pedir algo muito diferente, muito mais elaborado. E eu acho que a essência da cozinha, do preparo, do ingrediente, do frescor, da técnica, tá nesse prato. Então, se você vai num restaurante e come um espaguete ao pomodoro bem feito, sinal de que o caminho vai ser bom dali pra frente. Então eu adoro fazer em casa, adoro usar um bom tomate orgânico. Se a gente conhecer quem planta, então é incrível, que eu acho que a gente sente o sabor, a energia ali das mãos daquela pessoa. Um bom parmigiano reggiano, que é um dos queijos que eu mais amo na vida. E a gente tem queijos nessa linha brasileiros também incríveis que estão sendo produzidos. E uma tacinha de vinho pra coroar. Acho que é o que me dá essa sensação de abraço e aí fica só faltando as lambidas dos cachorros. Aqui em casa são 3, então a festa é garantida. Além do Pássaro Verde, temos o Sud Truck, o food truck da Roberta Subrac. Como foi essa experiência de trabalhar na rua, levando sua assinatura por vários cantos desse país?
A comida de rua tem um papel fundamental em toda essa minha trajetória e inclusive nessa minha mudança, né? Eu comecei a vida vendendo cachorro-quente numa carrocinha dessas que a gente empurra pela rua, e quem me ajudava, quem fazia todos os apetrechos ali do cachorro-quente, desde o molho até todas as coisinhas que eram servidas, era a dona Iracema, né? Minha avó, que me criou e que batalhou ali comigo nos momentos de dificuldade que a gente teve na vida. E eu sempre sabia que quando eu voltasse a ter contato com o cachorro-quente, a minha vida ia dar uma virada, assim. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei a conviver, né, com a comida de rua, eu me encantei. Eu viajei o mundo fazendo pesquisas. A comida de rua verdadeira, a comida de rua séria, é um jeito de fazer uma grande comida com grandes produtos, com uma conexão muito forte com o produtor, né, com a origem do produto, de uma maneira descontraída, de uma maneira muito mais sem pompa, né, sem tanta confusão, assim, é ali cara a cara com o cliente. Então, eu me lembro que quando eu voltei a entregar assim o sanduíche, olhar no olho da pessoa que estava recebendo, eu parei para pensar também, né? Poxa, naquele modelo da alta gastronomia eu tô tão longe, né? Tô tão longe do cliente. Essa interação, esse olho no olho fica tão distante. Então, teve um papel fundamental. Tudo cabe na comida de rua. Acho que isso é que é fantástico. Ela não tá presa. Ela pode ser brasileira, mas ela tá se comunicando, interagindo com o mundo inteiro. Existe essa liberdade. O produto é fundamental, como eu disse. O da Roberta, ele é ligado, ele tem um fio assim de ligação com o produtor desde o início, né? Desde que a gente abriu as portas. É uma vontade de trazer esse Brasil, esse artesanato, para uma linguagem mais simples, mais acessível e mais leve, né? Sem uso de muita parafernália, nem de prato, nem de talher, enfim, é um comer com as mãos, um dividir. Então eu acho que é uma linguagem linda, que eu sou apaixonada até hoje e espero não me afastar dela e fazer ainda muitas coisas bacanas através dessa linguagem. E para finalizar, Roberta, eu gostaria muito, de verdade, de agradecer a sua disposição para responder as perguntas e dizer que você é uma das influências por eu ter começado esse podcast. E como você vê a influência que você tem sobre as pessoas que querem cozinhar, mas principalmente sobre as mulheres que desejam ser chefes, ou as que já trabalham nas cozinhas profissionais e aspiram mais por suas carreiras. Poxa, eu fico muito feliz de ter participado desse podcast. Acho um nome incrível, os podcasts incríveis, e fico muito feliz de ter influenciado de alguma maneira, né, na sua decisão de fazer isso, e agradecida, né, por a gente ter ganhado um caminho de comunicação tão gostoso como é. Assim como a Natália falou da questão da influência, é sempre muito emocionante ouvir isso. Eu sempre fiz as minhas coisas pautadas realmente assim na minha crença, e nem sempre foi fácil, nem sempre é fácil. Eu costumo dizer que eu não gosto muito das autoestradas, eu gosto mais das vicinais. Eu vou mais devagarinho, às vezes elas são mais difíceis, um pouco tortuosas, mas eu vou prestando atenção nas cores, nos cheiros, nos aromas, vou parando, vou trocando um dedo de prosa com quem está pelo caminho, vou experimentando sabores diferentes, vou conhecendo ingredientes diferentes, produtos, e isso tudo vai entrando na minha bagagem, e eu vou dividindo isso, né? Sempre falo isso na minha cozinha, que a gente tem que dividir as coisas. Não existe isso de você guardar para você um saber, porque ele vai morrer ali com você, né? Então você dividir, você passar, você ver um cozinheiro florescer, você vê alguém que trabalha ou trabalhou com você crescer, né, na profissão. Às vezes é um gesto, um jeito de andar na cozinha, uma coisa que parece tão boba, mas é tão emocionante. E conselho a gente não dá, né? Mas eu acho que precisa saber, para decidir por essa profissão, o que é essa profissão. Eu acho que a gente tem um lado incrível, né, de tudo que essa profissão alcançou e do respeito que ela
que ela tem hoje em dia, né? Da parte de todo mundo, mas a gente precisa ter consciência de que ser cozinheiro é algo que demanda não só muita paixão, mas muita entrega, muita doação, muita força de vontade, muita capacidade física, né? Porque o glamour, ele fica nas revistas, ele fica na TV, ele existe enquanto o diretor diz gravando e ele morre quando o diretor diz corta. É basicamente isso. Quanto às revistas e os jornais, eu tenho uma filosofia bem de botequim que eu aplico até hoje, que eu acho fundamental para a vida da gente, que é o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Você sai na capa do jornal hoje, amanhã o peixeiro tá te entregando o peixe com você enrolado ali com a cara no peixe. Cozinha é pauleira. Não dá para acreditar que é diferente. Então, eu acho que o único conselho que eu posso dar é esse, assim. É isso mesmo que você quer? Você está preparado para tudo que isso vai te trazer de alegria e de sofrimento também? Você sabe onde você está se metendo? Hoje em dia é tão fácil pesquisar, né? Você deu uma gulgada aí, você entendeu direitinho onde é que você vai se meter? Beleza, se for isso, vai em frente. Nem todos os dias são flores, mas força de vontade, coragem, disposição. Se você decidir que você vai ter isso e vai se entregar para essa profissão, é isso, vai em frente, porque mesmo no sofrimento a gente é feliz. Há uma quantidade ali de felicidade que está impressa nas pequenas coisas, num serviço agitado, numa correria, em algo até que dá errado, e você saber sair daquilo com maestria, com sabedoria. Isso só os anos, só a experiência, só as dores, os cortes, os calos e todos os obstáculos que a gente enfrenta diariamente é que vão te dar essa segurança para enfrentar esses obstáculos que aparecem. Mas se é isso que você quer e você está disposto, vá em frente, não desista, e estou eu aqui para provar que vale a pena. Acho que a coisa mais importante é você ser fiel a você mesmo, ao que você acredita, e fazer isso todos os dias como se você estivesse começando tudo outra vez. Roberto, eu quero agradecer muito a sua presença, toda essa disposição que você teve para responder as perguntas. Tanto é que tu respondeu elas, né, numa época de carnaval, que tá uma loucura, trabalho e tudo mais, e você tem que fazer um monte de coisa. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigado. Um beijão. É isso aí. Muito feliz de ter participado. Não sei se a gente estourou o tempo. Devemos ter estourado muito. Eu, quando começo a falar, não paro mais. Não sei se você sabia disso, Caio, mas agora você está sabendo. Então, se você não me convidar de novo, eu já vou entender por quê. Beijão para todo mundo e vida longa para esse refogado aí, porque o cheiro tá muito bom. E é óbvio que eu vou te convidar mais. Você não estourou o tempo, não. Aqui os episódios são curtos e longos. Depende do que a gente estiver falando. Então, é isso aí. E, ouvintes, obrigado por ouvirem até aqui. Se vocês quiserem falar comigo, com a gente aqui do Refogado, estamos em contato@refogadopodcast.com.br, no Twitter como @ocaiosan, no Instagram como @ocaiosan e na página refogadopodcast.com. Um abraço e até semana que vem. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br
apoia.se/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast.